E aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender sempre daquele horário que você está acessando a gente. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso Conteúdo Legal Cast. É essa pílula sua aí semanal, periódica, onde a gente entra falando de conteúdo audiovisual, como você faz aí para produzir os seus conteúdos, como você faz para se posicionar nessa verdadeiro mar aí que é a internet. Olha, nós estamos começando por aqui mais uma edição e sempre lembrando que hoje na técnica está nos apoiando o nosso amigo a lenda, o Jairo. E também no nosso apoio aqui, o Elias. Então nós estamos muito bem protegidos aí para fazer o nosso programa de hoje. Tá bom, pessoal? Então, todos serão muito bem-vindos. Acabou nossa musiquinha aqui de escalada. Ao meu lado está simplesmente ninguém mais, ninguém menos que Renato Saraiva. Ainda bem que ele não falou a lenda dessa vez. Ele evoluiu. A lenda é complicado, porque a lenda não tem gente nova que seja lenda, né? Então, graças a Deus. E aí, com convidados ilustres hoje, né, Jefferson? Rapaz, tem uns caras aqui que eu deixo meu papelzinho escondido aqui para ir marcando. E haja espaço para falar desses caras, viu? Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, que é o Aurimar José e também que é... Ele vai falar quem ele é um pouquinho mais, ele entra nos detalhes a mais, que o homem é economista, o homem é um monte de coisa. E também, é uma lenda, né? É uma lenda, realmente, ele é a lenda. E também estamos com o da sua área aí, do seu... Meu amigo, parceiro, advogado, sócio, Arthur Holanda. Aí, tudo bem? Já me senti mais importante. Tudo bem. Olha, você vê que ele é o mais importante, porque todo mundo tá com esse... super microfone, ele tá só com um botãozinho ali, bem discreto, né? Olha, às vezes a gente faz umas postagens tão cheias de coisa e a pessoa olha, mas fala, que microfone é esse aí, ó? Mas hoje ele tá assim, uma microfonia 4.0, mais moderna. Mas vamos lá, vamos começar com o Aurimar? Aurimar vai nos explicar aí a vida dele como economista e tudo que ele tem feito aí para apoiar esse... E o nosso tema de hoje, gente, deixa eu voltar para cá, os desafios do empreendedor audiovisual. Esse podcast é feito para você que nos ouve, que nos vê e está aí tentando tocar o seu negócio digital para frente, principalmente na área de direito. E nós já conversamos aqui também com o médico, na área de franquias, nós já fizemos vários capítulos do nosso podcast, mas sempre focado nos empreendedores audiovisuais e digitais. Fala aí, Aurimar, e você adoro esse tema. Vamos lá, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Renato, Jefferson, tá aqui no Conteúdo Legal trazendo para vocês o que eu vivenciei, Jefferson, nesses últimos 3 anos, que envolvem esse tal desse digital, né? Por que do digital? Por que está todo mundo falando de digital? E eu, dentro da minha área, né? Sou da área financeira, venho da área contábil também, sou economista, contador de formação, empreendendo aí já há praticamente 20 anos, né? Pareço velho, mas não sou tanto. Comecei a minha jornada empreendedora com 15 anos. E aí, nos últimos 3 anos, decidi sair aqui do Nordeste, de Recife, a cidade que eu amo tanto, para fazer uma jornada, uma missão até São Paulo. E ali eu encontrei esse universo digital, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Também está aqui do lado do meu amigo grande Arthur Holanda. Então vamos debater sobre esse tema aí. Eu tô indo aí para não só sobre digital, mas como os empresários digitais também. Acho que é importante a gente falar aqui. Legal. Importante isso, né? Quando eu falo, eu vejo hoje nas redes sociais, claro que eu também sou um empreendedor digital e vejo a galera falando e tudo. E aí eu fico me lembrando, gente, quem foi o primeiro empreendedor jurídico digital desse país? Aí quem foi, Jefferson? Fomos nós? Você, velho. Nós começamos isso lá em 2009, gente. 2009 ainda tinha internet de escada. Lembra do IG? Não tinha segurança bancária, ninguém queria fazer negócio digital porque a chance de fraude era muito grande. E lá, o Renato Saraiva começou a empreender, né, digitalmente, né, com a criação do SES, junto com o Jefferson, que foi... Né, nós trabalhamos juntos, naquela época não tinha quase nada, a gente teve que contratar muita gente de TI para desenvolver plataforma, desenvolver tudo. E desde lá nós estamos aí nesse mundo, não é isso, Jeff? Hoje em dia, pensar no digital, pensar na internet, é interessante quando você olha lá para trás a dificuldade das pessoas até de acessarem as plataformas, acessar a internet mesmo até pelo tipo de conexão que elas tinham, né? Então, e além do mais para rodar vídeos, e não eram vídeos curtos, eram vídeos de 3 horas. Então isso é uma duração muito grande.
Ô, Arthur, falando nisso, você atua na área empresarial. Exato. Como que é essa interseção aí? Como que é a interseção, essas duas áreas chegando? O Aurimar dizendo aqui que o empreendedor está indo para a internet, está indo fazer as coisas dele lá. E como que atua, então, uma advocacia empresarial no apoio desses empreendedores? Até os que estão mudando, porque tem muita gente, muito negócio ainda indo para a internet, as pessoas se lançando, né, Aurimar, na internet. Como que uma advocacia como a sua pode apoiar? Quais são os cuidados? Cara, é assim, eu costumo dizer que o mesmo trabalho do digital, ele acontece no offline, né? Então, assim, não existe uma advocacia focada para o digital, existe uma advocacia customizada para o digital, né? E a gente vai criar instrumentos para regular aquilo que está acontecendo. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem empresas hoje que já estão operando, mas que quando elas começaram, não tinha ainda, por exemplo, uma legislação para elas, né? Vamos dar um exemplo lá do aplicativo, né? de carro, né? De mobilidade, enfim. Então, no digital é a mesma coisa. Na medida que as coisas vão acontecendo, o direito, principalmente a parte contratual, ela vai evoluindo e vai achando, né, os ganchos para prender essa relação, né? E deixar as partes mais confortáveis, digamos assim. Até hoje, né, você vê que a tecnologia e a inovação ela vem na frente da legislação. Né? Então a gente tem vários clientes e empresas que falam assim, olha, eu criei isso daqui, qual é a legislação? Eu falei, não tem. Não tem legislação sobre isso. E aí? Vamos ter que criar, vamos ter que improvisar, vamos ter que buscar uma alternativa até existir a legislação. Exatamente. Né? E é claro que também, toda vez que surge uma inovação, né, muitas vezes o governo, independente se é esquerda ou direita, ele se preocupa muito com a legislação que cria tributos. Né? Mas não, às vezes, se preocupa com uma legislação que venha incentivar o empreendedor, o empreendedorismo. Essa é uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil, né, Arthur? Isso. E um gancho que é importante é que é o seguinte, quando o empreendedor está começando ali na sua carreira, né, muitas vezes ele não se preocupa com o jurídico. Ele deixa o jurídico para quando tiver o problema. E a importância, né? E a importância do advogado, eu não vejo, tudo bem que a gente vai resolver problema. Mas eu tenho a ideia de que para o advogado é muito mais interessante, e para o empresário também, ele evitar o problema. É mais barato, né, do que um processo judicial e é mais efetivo, porque você vai crescendo de uma forma estruturada, seja nas relações com teus funcionários, com teus parceiros, com teus fornecedores, enfim, cria um elo de segurança. É tudo muito rápido agora, né? Eu vejo que nesse novo cenário de digital, desse mundo tão veloz como está hoje, eu enxergo o digital como algo que não tem mais volta. E outra coisa, ele acaba sendo inclusivo, né? Eu falo que o digital ele é inclusivo, que ele faz você conseguir empreender de maneira muito mais fácil, né? Hoje você consegue empreender de dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Hoje a gente vê jovens de sucesso no digital levando informação, levando conteúdo, levando notícias, e nasceram dos seus quartos, né? Nasceram com o seu celular. E aí hoje são de fato pessoas bem reconhecidas que de fato contribuem com o desenvolvimento inclusive do empreendedorismo. O que eu notei quando eu vi esse movimento digital, até um pouco tardio, eu acho que nós que trabalhamos ali com essa visão um pouco conservadora, tanto a área jurídica, quanto a área financeira, quanto a área contábil, a gente tende a ser um pouco mais cético. Eu acho que esses profissionais, como nós, sempre chegamos um pouco depois do que aqueles jovens que estão ali dentro do mundo de tecnologia, né, como o Jefferson, eu acho que se antecipa. Mas agora que a gente já chegou, porque realmente esses empresários digitais precisam, eu vejo que não adianta você rejeitar esses empresários. Então eu decidi de fato abraçar esses empresários, porque eu noto que muitos empresários tradicionais criticam, né? Dizem que os jovens empreendedores, que os empresários digitais, mesmo que não sejam jovens, não são empresários, e não é um fato. Isso não é verdade. A verdade é que o empresário digital ele é um empresário que está inclusivo. Ele, inclusive, ele poderia hoje não estar empreendendo, né, não estar tendo oportunidade, e está tendo oportunidade porque tem internet. E os empresários digitais têm muito risco e têm muito investimento. E Aurimar, você já tinha um escritório reconhecido aqui no Recife, trabalhando com a área financeira e contábil das empresas, e de repente praticamente se mudou lá para Barueri e Alphaville. Qual é o teu trabalho lá e por que você fez isso? Por que esse movimento? Tá. O que acontece, Renato? Eu venho empreendendo há 20 anos, né? Comecei a empreender com 15 anos de idade,
Então são 20 anos nessa jornada empreendedora. Eu até brinco dizendo que eu tive o privilégio de quebrar 3 vezes. Então eu sei o que é a relação com o dinheiro ser boa e quando a relação com o dinheiro não é muito boa. Quando eu decidi abrir a JS, que tem 8 anos agora, fez 8 anos agora esse ano, era o objetivo da JS ser uma empresa que iria cuidar e proteger as empresas com as questões que envolvem o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, eu falo que eu preciso proteger o empresário dele mesmo. Quando eu entro nas finanças da empresa, é você proteger o empresário dele mesmo e das pessoas que estão junto dele. E quando eu falo de você cuidar da parte contábil, é você proteger o empresário do governo. Então hoje, na minha visão, tem 2 inimigos que a gente precisa ajudar a combater. Um é o governo e um é o próprio empresário e as pessoas. Então, com 8 anos aqui, o que eu comecei a entender? Falei, cara, eu percebo que com essa pandemia, os clientes que tinham alguma coisa no digital, que seja a sua parte de divulgação, algo no digital, sofreram menos impacto do que aqueles empresários que não estavam. Então eu pensei da seguinte forma, meu Deus, aonde é que tem mais volumes de empresários digitais no Brasil? Porque eu entendo que o Nordeste ele precisa acessar isso. Sim. Então o meu movimento para São Paulo, para o Alphaville, foi eu preciso encontrar o que esses empresários digitais encontraram, que esses empresários aqui no Nordeste não viram ainda. Eu preciso enxergar isso. Então fiz um movimento de ir para o Alphaville com esse objetivo. O que eu tenho que achar ali que aqui a gente não está conseguindo ver? Perfeito. E o que eu entendi que foram os que se sobressaíram na pandemia? A gente teve pessoas que cresceram na pandemia. A gente teve empresários que nasceram na pandemia. A gente teve empresas que triplicaram de tamanho na pandemia. Por quê? Porque elas encontraram esse caminho digital. Se reinventaram. Né? Então, o principal motivo foi, eu preciso achar algo nesse digital para salvar essas empresas no Nordeste. Esse foi o meu primeiro objetivo. Eu não consegui enxergar nada, Renato, além disso até então, que para mim também era um cenário novo digital. Mas realmente, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei propriamente em Alphaville, o que eu percebi? Que o digital, sim, ele é para todo mundo. O digital, ele é para todo mundo. Então, se você está me assistindo aqui agora, assistindo esse podcast, entenda que o digital também é para você. Entendi. Você não precisa acabar com a sua empresa tradicional para você ir para o digital. O digital, ele faz parte, ele complementa a tua empresa. Então, essa foi a primeira visão que eu tive, foi essa. Né? Olha aí, a primeira lição, o digital é para todos. Para todos. Isso é interessante porque quando vocês passaram essa primeira fala, e o Renato fez a fala dele também, nós vimos que antes existiam muitas barreiras de entrada para o cara ir para a tecnologia, principalmente se ele quisesse produzir conteúdo. Um dos principais temas aqui do podcast é a produção de conteúdo. Então, agora não, bicho. Agora você pega o celular desse aqui, como você disse, senta ali no seu quarto, como muitos ficaram famosos fazendo podcast no próprio quarto mesmo, e a coisa decola. Aí, Eurimar, esse empreendedor aí, do pequeno negócio, ou o cara que teve coragem, foi ali e começou a fazer, não tem barreira para ele. Ele vai e faz. Como fica quando dá certo, quando não dá certo? O que você vê sobre esse ponto de vista? Você que está lidando aí com diversos empreendedores em todos os estágios. Tá, o que eu observei? O primeiro estágio, eu até falo isso dentro da jornada empreendedora, a primeira coisa que o empreendedor aprende é fazer dinheiro. Então, nós empreendedores aprendemos primeiro a fazer, a gerar o dinheiro. Mas poucos empreendedores vão para a segunda fase, que é você aprender a manter o dinheiro que você fez. Então, eu sempre peguei nesse ponto. Por ter quebrado 3 vezes, eu entendi que eu aprendi a fazer dinheiro muito jovem, mas eu não aprendi a manter esse dinheiro. Então, eu tive que estudar, quebrar a cara muito para aprender a conviver. Porque eu entendi que é o conviver que ia me fazer gerar riqueza. Não era o fazer. Porque se eu fizesse e não tivesse disciplina de manter o dinheiro, não ia funcionar. Quanto mais eu fizesse, mais eu iria gastar. Eu brinco que quando eu cheguei com meus 21 anos, eu fiquei especialista em gastar o dinheiro. Né? Eu com 15 aprendi a fazer, com 21 eu estava especialista em gastar. Mas não sabia manter. Então, quando eu trago para o empresário digital, cara, eu estou falando de uma pessoa, um empresário, que ele começou a ganhar dinheiro muito rápido. Né? Você, quando leva o teu negócio para o digital, quando você começa a fazer anúncios, divulgar, levar a tua mensagem, levar o teu produto, as coisas acontecem muito rápido. Porque você começa a aparecer para muitas pessoas. Então, se você não tinha disciplina ali e organização com aquele volume pequeno e lento, que dirá agora que está tudo muito rápido. Renato falou, antes era discado, agora a internet é fibra ótica, agora a internet é satélite. Então, o dinheiro agora vem mais rápido. E o dinheiro se tornou digital. Então, essa palavra mudou muito para mim o conceito. Eu falei, cara, o que é esse dinheiro digital? Aí eu me observei assim, Arthur. Falei, cara, hoje a gente vende o nosso serviço e a gente não recebe o dinheiro em espécie. Ou a gente recebe um Pix ou uma transferência.
O dinheiro entra na nossa conta, que muitas vezes é um banco digital. A gente consome dinheiro que a gente nem viu online, muitas vezes no aplicativo do telefone, nem cartão de crédito, nem carteira a gente usa mais. Então a gente não vê mais o dinheiro. Então se nós não tínhamos disciplina com o dinheiro, quando era papel, e que dirá agora? É muito mais fácil gastar o digital do que o que está na sua mão, né? Que também muita gente gastava de maneira errada. A gente tem 80% das empresas quebrando com 5 anos. Por quê? Não sabe lidar com dinheiro, Jefferson. Não sabe, Renato. E nos papos, Renato, com o Aurimar aqui a respeito, então, do dinheiro digital, né? A gente, né, não é da minha época, mas acho que você lembra, o cara recebia dinheiro quando ia pros cantos, passava dinheiro, recebia troco, né? Ainda a mãe dizia assim, pode ficar com troco e comprar tal coisa, não tinha aquele negócio? Quando eu fazia curso para OAB, isso lá em 2000 e pouco, eu recebia dos cursos, que eram presenciais, cheques. Eu recebia bônus de cheque, eu ficava assim, ó, entendeu? E aí quando chegava no dia certo, eu ia lá e depositava o cheque, os que voltavam, o curso cobria. Isso é bom. Na Rua do Cupim, nós tínhamos uma caixa, que o cara botava o dinheiro dentro assim, a gente fazia assim com a caixa, e lá dentro alguém pegava. Alguém pegava, exatamente. Então, esse ritual do dinheiro para lá e para cá, ele é diferente hoje, né, Arthur? Porque você não vê o dinheiro. O bicho faz um pix para mim aí. Ele é um código, ele é uma coisa diferente. Então, lidar com isso também, Alimar, é um cuidado que a pessoa tem que ter. É um desafio agora muito maior. Então, a gente tem um cenário que fazer dinheiro ficou muito mais rápido. Você se tornar um empreendedor ficou muito mais fácil. Então, você tem uma entrada para o empreendedorismo fácil, um acesso a dinheiro mais rápido, não estou dizendo que é fácil, mas mais rápido. E a nossa disciplina precisa acompanhar. Então, me nasceu uma preocupação aqui. Então, há 3 anos atrás, quando eu fiz um movimento para ir para o digital, para começar a defender esses empresários digitais, foi, cara, eu preciso defender, preciso fazer com que essas pessoas cuidem melhor do seu dinheiro. Por quê? Não só pelo dinheiro que elas geram, que é um volume muito maior, mas essas pessoas, elas estão falando para outras. Então, o que me preocupou muito, Renato, foi o seguinte, foi que hoje na internet as pessoas ostentam coisas. Sim. Hoje na internet as pessoas mostram suas conquistas, e é legítimo fazer. Mas se a gente está mostrando conquistas, mostrando dinheiro, carros importados, viagens internacionais, riqueza, para um povo que já não tinha educação financeira anteriormente, cara, se esses empresários digitais que estão fazendo isso não começam a levar um pouco de educação e consciência também que eles estão tendo com a vida deles, cara, lascou nosso país. Essa é a minha preocupação hoje, sabe, Renato? E aí, Jefferson, o que eu trago? Cara, como é que a gente protege? Acho que aqui tem uma interseção nossa, né? Como é que a gente defende esse empresário? Como é que a gente protege ele? Cara, se não tiver uma boa estrutura jurídica, se não tiver uma boa estrutura ali financeira, uma boa estrutura contábil, como eu vou defender esse cara? Porque ele vai se relacionar e vai ter problema. Então, como é que está o jurídico dessa pessoa? Será que ele entendeu que ele tem que se proteger? Muito não. Certo? Quando você vê clientes que só lhe procuram no seu escritório, quando está com problema. E agora com o digital, que ele vai ter problema muito mais rápido e muito mais. E o Arthur até disse uma coisa interessante. Você disse que os cuidados são os mesmos, né? E o cuidado é não ter o problema. Exatamente. Do digital e do mundo real. Eu tenho um exemplo bem interessante, que é Peixoto, né? Peixoto.Recife, que é humorista, gospel, né? da igreja que eu congrego. E Peixoto, até o final do ano, ele tinha 8 mil seguidores. De uma hora para outra, e é assim que acontece, muitas vezes no empreendedorismo digital, de uma hora para outra, vídeo que ele fez, um trabalho que ele fez, explodiu. E ele hoje tem 1.200.000 seguidores. 6 meses após. Mas, por sorte, eu já conheci o Peixoto e ele também, eu acho que Deus ajudou muito. A primeira coisa que ele procurou foi meu apoio. E tudo que ele vai fazer, Renato, e aí? Faça isso aqui, o que você acha disso? Isso é muito consciente, bom. Empresário consciente. E aí eu falei com ele, irmão, nesse momento que você está crescendo, você tem que aprender a dizer não. Você vai dizer mais não do que sim. Porque vão aparecer para você 500 propostas, mas 495 não lhe convém. Então, esse é o segredo. Quando o cara está bem assessorado, né, ele começa, não, isso aqui eu dá, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Isso é importante. Né? Então, um abraço aí que o Peixoto está nos ouvindo aí, meu amigo, irmão, meu cliente. E a gente tem trabalhado junto nesse aspecto. Não, isso aqui dá para você fazer, isso aqui não, isso aqui é contra a legislação, isso aqui não convém para a tua imagem. Então, tudo uma... Porque, veja, o sucesso, ele às vezes lhe cega.
O sucesso, você acha... Ele sempre segue. Eu já passei por uma fase da minha vida que eu fazia tanto sucesso como professor, gente, tanto sucesso, que eu mesmo me apelidava de Quiá. Renato, eu sou o Quiá de melhor. Nada, era um quiabo, mas eu achava, porque eu achava que tudo que eu tocasse ia virar ouro, tudo deu. E não é isso. Não é isso. E você às vezes é picado por essa semente, que é uma semente do mal, que vai lhe atrapalhar. Vai lhe encontrar. Então você tem que ter muito cuidado. E nessa hora, o cara que nunca ganhou dinheiro nenhum, começa a ganhar dinheiro, às vezes ele fica perdido. Isso. E é essa hora que ele precisa de uma orientação adequada, né, Arthur? Esse caso do Peixoto que você mencionou, eu passei a seguir ele através de você, inclusive. E assim, é um cara que provavelmente ele não tinha antes uma estrutura jurídica, até porque ele não precisava, né? Deixou de ser taxista. E aí, do nada, ele explodiu. Né? E aí começam a aparecer diversas oportunidades de trabalho, enfim. E no meio desses influenciadores, né, que agora ele é um influenciador, eu vejo que tem muita coisa que fazem que não é legal. Vamos dar um exemplo de algumas, eu acredito que eram, eu acho que foi até regulado recentemente, mas aquela questão de apostas esportivas, né, de sorteios, de algumas coisas relacionadas a esse tipo de segmento, e que não eram permitidos na época, e que influenciadores que fizeram tiveram problemas judiciais, né? Agora, hoje tem as apostas legais. Hoje já tem as apostas legais, os conteúdos legais. Você tem uma hipótese. Rafael Cunha, lá de João Pessoa, né, que era advogado trabalhista de seu humorista. Ele fez uma coisa bem legal, ele tem lá um programa lá de ganho 1 milhão, mas é regulamentado pela Caixa Econômica Federal. Exato. Tem sorteio feito pela Caixa Econômica Federal. Paga toda a tributação. A legislação determina que 7,5% do que é arrecadado tem que ir para obras sociais daquele estado. Perfeito. E outra coisa, ninguém aposta muito dinheiro, tem lá os valores. Então, aí você pode fazer, mas desde que seja uma coisa que seja permitida pela legislação e, claro, que não abale os seus princípios e valores. Né? Claro. Por isso é importante o advogado, né, participar desse início da trajetória do influencer, né, ou do empresário digital, enfim, qualquer segmento, para que oriente ele do que ele pode e o que não pode fazer. Porque hoje, quando a gente coloca alguma coisa na rede, não tem volta. Né? E Aurimar, por exemplo, o cara começa a ganhar muito dinheiro. Primeira coisa que ele precisa é saber como fazer, como administrar esse dinheiro. Ele precisa montar uma empresa. Qual é a melhor tributação para ele? Como é que ele vai fazer esses contratos para pagar menos tributos e andar de forma regular? O teu trabalho também tem isso, essa parte, não tem, Elmar? O nosso trabalho é justamente esse, Renato. Nosso trabalho com o empresário digital, né, que é onde a gente se especializou nisso. Eu passei ali os últimos mais de 3 anos me especializando em como cuidar desse empresário, que ele é diferente, né? Ele tem uma cabeça muito mais aberta, ele toma muito mais risco, ele faz dinheiro muito mais rápido, ele se relaciona com outras pessoas numa velocidade muito grande. Então, esse empresário, ele é diferente. Então, a gente precisa entender que ele não é igual a um empresário tradicional. Ele é um empresário do futuro. Eu costumo dizer, inclusive, que o empresário digital, se não for a principal ferramenta hoje para que o Brasil, de fato, diminua, inclusive, as questões de falta de trabalho, desse desemprego que está no nosso país, é o empresário digital. A quantidade de mão de obra que os empresários digitais estão trazendo para o Brasil é fora de série, ninguém comenta. Eu acho que a gente não só pode considerar uma fábrica que está empregando pessoas. Eu conheço empresários digitais hoje que tem 400, 500 colaboradores. E o cara é um influenciador digital. E só tem isso graças a seu produto digital. Então a gente tem que dar um mérito a esse empresário e é isso que eu defendo, inclusive. Agora, falando do que a gente faz, a gente entende primeiro o seguinte, a gente tem que entender por onde vai o dinheiro desse empresário. De onde o dinheiro dele vem? Para onde o dinheiro dele vai? Então a gente se comporta, Renato, como se fosse realmente o guardião desse empresário. A gente até brinca, até se trata assim dentro dos meus seguidores, a nossa equipe, que nós nos tornamos os guardiões do empresário digital. Então, de fato, ele entender de onde vem o dinheiro dele, como ele tem que consumir esse dinheiro, como ele tem que investir, ele entender, como você bem falou, que você vai ter que falar muito não, né? Nós temos que ser essencialistas, né? Você, dentro do universo de possibilidades boas, você tem que escolher a excelente. E aqui tem a dificuldade, né? Eu acho que o nosso trabalho é levar um pouco de educação. A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm um pouco de resistência sobre o aprender. Acho que você só vai conseguir adquirir sabedoria e inteligência se você tiver um entendimento. Na minha visão,
A inteligência é algo que você consegue adquirir, né? Sabedoria é algo que você recebe. Mas você só vai transformar esse insumo, né? Na minha visão, a sabedoria e a inteligência é um insumo. Mas você só transforma esse insumo se você tiver entendimento. É aqui onde entra você aprender. E a gente sabe que hoje os jovens não querem aprender. Os jovens querem 5 passos, 7 dicas. E você tem que aprender. Eu acho que nós que estamos aqui, mais experientes, não mais velhos, temos a obrigação de levar esse entendimento para esse jovem empreendedor digital e até para a pessoa que está empreendendo digital, que não seja jovem de idade, mas é jovem de espírito. Então a minha visão é, como, Renato, a gente pode blindar, a gente pode proteger esse empresário, que ele pode ser uma ferramenta de salvação para o nosso país, desenvolvimento para o nosso Brasil. Estou defendendo isso. E assim, uma coisa que eu converso muito com o Peixoto, quando você começa a fazer sucesso, as pessoas querem se aproximar de você. Mas muitas pessoas querem se aproximar de você apenas para lhe sugar. Elas não querem se aproximar de você porque gostam de você, não querem se aproximar de você porque querem fazer conexões ou porque querem fazer trabalho juntos. Muitas delas, eu diria até que talvez a maioria, se aproximam de você só para te sugar. Então você precisa ter muita inteligência, precisa orar bastante, precisa ter sabedoria. Deus tem que dar sabedoria para você saber separar o joio do trigo. Sabe? Você vai, não, esse tipo de conexão aqui para mim não é bacana. Esse tipo de conexão aqui é importante. E aí você precisa fazer esse trabalho. E também a gente sabe que tem muitos, né, empreendedores, né, que são polêmicos. Né? A polêmica também atrai audiência, a polêmica atrai seguidores. E muitas vezes, Arthur pode falar sobre isso, muitos desses empreendedores, vamos nominar aqui, claro, mas muitos desses empreendedores precisam de assessoria jurídica porque sofrem processos judiciais de, entre aspas, seguidores que se sentem ofendidos com essa ou aquela publicação. E o mercado digital, Renato, ele traz estratégias digitais de marketing que está dentro de você ser polêmico mesmo. Exatamente. Ser polêmico é uma maneira de você fazer com que você receba notícia. Tem pessoa que só escuta se for algo polêmico. Então, acho que isso aí traz um desafio ainda maior, né, Arthur, para vocês no jurídico, quando o cliente ele é polêmico, ele é... Hoje a gente tem, assim, a Constituição nos dá o direito ali da liberdade de expressão. Mas a gente tem que entender que a liberdade de expressão não é ilimitada. Isso. A gente tem onde o meu direito, ele começa aqui, termina aqui, começa o seu, enfim, e assim sucessivamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando. Porque, embora tenhamos aí a liberdade de expressão, ela não é ilimitada e pode gerar consequências se aquilo ali gerar uma ofensa, uma difamação, uma calúnia, né? A gente não pode confundir a liberdade de expressão com a ofensa. É por isso que você precisa ter muito cuidado, e aí os influenciadores e os produtores de conteúdo precisam ser instruídos, cuidado com o que falar. Porque, veja, pela mesma pia que chega o dinheiro, ela pode ir pelo ralo em função do que você fala, porque existem processos aí judiciais e você pode ser condenado a indenizações altíssimas. E o cano que vai é muito maior do que o que vem, né? Então, assim, inclusive, você perder muito rápido. Né? Inclusive, assim, eu tenho clientes que são do digital, que são pessoas influenciadoras aí, que têm milhões de seguidores, e às vezes, quando se entra numa polêmica e que se vai preparar um conteúdo, a gente avalia, né? Para saber se ali tem alguma coisa que pode trazer um prejuízo que não está... Acabar criando ainda mais problema, né? Exatamente. Ó, pessoal, só aproveitando aqui então, isso aqui nós estamos falando muito, a gente sempre está falando do infoprodutor. Mas eu fui aqui tomando nota para a gente lembrar de que universo, de que atores fazem parte desse universo da venda digital, tá? Então nós podemos fazer um pequeno glossário aqui, mas depois aí nos comentários, tá, vocês podem colocar um pouco mais e aí vocês me lembrarem também de algo que eu tenha esquecido. Nós temos o universo do infoprodutor. O infoprodutor é aquele cara que faz aulas, que faz mentorias, que faz consultorias. Ele basicamente produz conteúdo e vende para a internet aquele conhecimento. Então esse é um tipo de profissional. Nós temos também um produtor de vendas de produtos físicos mesmo. Então, a pessoa que produz ali algum tipo de shampoo, algum tipo de produto para pet, que é um mercado enorme na internet. Alto, inclusive. Então, e ele tem todo um sistema de distribuição, todo um cuidado que ele precisa. Então, ele também é uma dessas figuras que compõem muito a internet. Porque, como diz Chris Anderson, a internet ela é 5% da vida da gente. O mundo acontece no mundo real. Nós temos uma mesa real, nós comemos comida real. Então, tudo isso chega a gente de alguma forma. Então, tem essa questão também. E tem o vendedor de serviços. E aonde que é o vendedor de serviços? A construção civil, você precisa de um cara que vai lá trocar o seu chuveiro.
ou ainda as entregas, você pede alguma coisa no iFood, o cara pega de moto, vai lá te levar. Mais uma vez, a alimentação também, muitos, existem os restaurantes, mas também existem as black kitchens, que são as cozinhas que só cozinham e entregam, porque o cara faz um molho muito bom, porque o cara Através faz do delivery. através do delivery. Então, é todo um universo, Aurimar, que tem aí por trás. E eu citei aqui 3 questões de venda de produto, serviço e infoprodutor. Que são... E tem alguns outros também, até para complementar Claro. o Jefferson. Até quando as pessoas perguntam, mas quem é esse empresário digital que você atende? Esse é o ponto. Quem é o empresário digital que você atende? Pessoal, hoje o empresário digital é todo aquele que usa os caminhos, os veículos e ferramentas digitais para trazer dinheiro para dentro do seu negócio. Exemplos de digitais: influenciadores, infoprodutores, youtuber, tiktoker, gamer. Então, assim, a gente tem hoje os e-commerce, pessoas que vendem produtos através da internet, pessoas que trabalham em plataformas de venda. Então, assim, hoje a gente tem os médicos que estão se posicionando no digital para trazer pacientes. Medicina digital. A gente tem hoje advogados que se posicionam no digital, como o Renato, que é uma referência, para trazer o cliente até dentro da empresa. Então, se você é um empresário hoje que usa um canal, os veículos do digital, para trazer clientes e recursos para a sua empresa, você é um empresário digital. Tem empresários digital que são empresários digital puros, que a gente fala, são empresários digitais que 100% da operação dele é online. Mas tem empresários digitais híbridos, que entenderam, como médico, por exemplo, que traz toda a sua carteira de paciente através do online. Então, esse oceano de empresário digital, ele não é tão limitado a quem vende curso online. Então, para você que está assistindo a gente hoje, não é só quem vende infoproduto, quem vende curso que é um empresário digital. É um empresário que entendeu que para ele trazer dinheiro e recurso, não é necessariamente ele precisa de uma relação física. Então, esse é o empresário digital, que é o que a gente assessora aí durante todo esse tempo. Tem muitas, por exemplo, meu filho, Luiz Felipe, é um empresário digital, é nutricionista, e ele faz nutrição esportiva, e 95% dos clientes dele são digitais. Exemplo de empresário digital. Ele tem a clínica aqui, no mesmo prédio, junto com a mãe, no 10º andar, mas ele vem pouco. E aí até me incomoda, ele está em casa, ele está com a porta fechada lá, ele monta um mini escritório no próprio quarto, e 95% dos clientes dele atende de casa. De casa. Jefferson mesmo já fez muito trabalho, né, para Felipão, está crescendo muito, mas é empresário digital. E na advocacia, né, ainda há uma resistência muito grande, né, da nossa classe, né, de reconhecer esse mundo. É claro que existe espaço para tudo. Não vamos dizer que só... Né, existem advogados que vivem só do digital. Como também existem advogados que vivem só do físico. Eu acredito, né, num regime híbrido, num sistema híbrido, onde eu tenho possibilidade de atender os clientes físicos, porque network, presença física, relacionamento, tudo isso é importante. Mas eu também acredito muito na advocacia digital e desde o ano passado iniciamos nosso processo aqui dentro do Estatuto, do Código de Ética, nosso processo de captação, prospecção e captação de cliente digital, e tem sido um sucesso. Então eu atuo nesse regime híbrido e acho que a advocacia, no modo de ver, ela caminha a passos largos para se tornar, em sua grande maioria, digital. Não dá para ficar fora desse mundo. Mesmo que seu mundo seja físico, você precisa estar no digital. Porque, veja, você precisa ser visto. Se você não é visto, você não é lembrado. Né? Inclusive, não é nem só a advocacia, né? É o mundo jurídico como um todo. Aí eu li uma notícia, acho que tem uns 2 dias, que os tribunais superiores eles receberam propostas, né, para implementar a inteligência artificial dentro dos sistemas dos tribunais para ajudar os servidores e os ministros, né? Então, veja, o próprio tribunal ele precisa se atualizar, né? Então, o escritório de advocacia, eu concordo com o Renato, o digital, eu acho que assim, não é que vai crescer. Assim, é o presente, não é o futuro, é o presente. Eu fui dar uma palestra, não vou dizer o estado nem o local, para preservar as pessoas, e era exatamente para falar da advocacia digital. E aí, antes de eu entrar, por destino, falaram um juiz do trabalho e um advogado local, e desceram a mamona na advocacia digital. Que era um absurdo, que os profissionais locais estavam perdendo o mercado, todas as ações que estavam sendo patrocinadas eram ações com advogados de OAB de outros estados, que tinha que denunciar a OAB, mais de 5 processos tem que ter OAB suplementar, que era absurdo,
Gente, eu ia falar depois disso. Num auditório lotado. Imagina, foi o maior constrangimento. Olha que eu já dei, sei lá, centenas de palestras. Foi o maior constrangimento da minha vida. Você vai falar de um assunto e antes de você falar desse assunto, o pessoal... Fala mal do assunto. Papai, agora, papai. Eu falei, Deus, né? Papai do céu sempre me ajuda. Deus, me ajude aí para que eu não seja agressivo, eu não seja arrogante, eu não seja prepotente. Mas eu não concordo com nada que está sendo falado, pai. Me ajude a abordar de uma maneira bacana. E aí eu comecei a falar, olha, eu pedi ajuda a Deus para dar, nesse momento, para poder dar essa fala para vocês. Eu respeito muito a opinião de vocês, mas não concordo com nada que foi falado. E eu disse para eles assim, olha, o pior erro da pessoa é tentar lutar contra a tecnologia e contra as inovações tecnológicas. Isso não tem jeito. Quantos exemplos a gente tem no Você mercado? está perdendo tempo. Se você for lutar com a tecnologia, você vai perder seu tempo e vai ficar fora. Eu me lembro em 2009, quando eu montei o SES, Jefferson já estava aqui comigo. A gente fez um curso que era via satélite e presencial. O via satélite eu cometi um erro de um empresário neófito, novato. Quis fazer o que outras pessoas já faziam com mais dinheiro, com mais know-how, com mais tecnologia. Me lasquei. Resumindo, começou grande. Comecei grande, vendi tudo que eu tinha, peguei satélite e tudo. E o presencial também, o Capitalismo Selvagem, os cursos dos outros concorrentes não deixavam os professores dar aula aqui. E aí a gente migrou para online. E quando eu migrei para online, nossa, eu fui duramente, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não me deu, o mundo é presencial, esquece. Graças a Deus nós não demos ouvido a ninguém e a gente estava certo. Né? A gente não lutou contra a tecnologia, ao contrário, a gente usou a tecnologia a nosso favor. E aí eu disse para esses advogados, em vez de vocês ficarem querendo preservar o mercado, que é impossível, entendeu? O mundo hoje é nacional, a advocacia hoje é nacional, por que vocês não vão para o outro lado? Exato. Aí terminou a palestra, né? Já ficou mais ou menos acordado de eu ir lá junto com o Jefferson, para a gente dar um curso de advocacia digital para eles no final de semana. E a advocacia, ela é uma das profissões aí que, assim, uma não, né? Várias que vão ter que passar por isso, vão ter que se reinventar. Vão ter que se reinventar. Né? É o que você estava dizendo. O advogado aqui de Recife, por exemplo, um cara que está aí, um Renato Saraiva, por exemplo, ele pode fechar um cliente em Mato Grosso do Sul, ele pode fechar um cliente em São Paulo e está no direito dele. Né? Ele está usando as ferramentas que tem. No mundo inteiro, né? Exato. A verdade é que agora é o mundo inteiro. Exato. Então, assim... Exatamente, não tem limite, né? A gente recebe cliente brasileiro que mora no lugar mais distante que você pode imaginar. O cara vem da África, brasileiro que empreende lá, precisa de suporte, eu não vou atender. O que vai fazer agora, né? Como é que o órgão regulador jurídico vai... Isso. E eu estava até conversando com um colega que é presidente da Ordem dos Advogados de Goiás, falando, meu irmão, a gente precisa atualizar a nossa legislação interna da advocacia, porque, por exemplo, hoje, passou de 5 processos, você tem que ter uma OAB suplementar. Então, se você tiver processos 27, são 27? Seccionais. São 27 seccionais, você vai ter que pagar 27 suplementares. Pagar não é nada, você tem que pagar e você tem que 27 carteiras. Eu falei, gente, nós estamos no ano de 2000, desculpa bater aqui, Jefferson, nós estamos no ano de 2024. Não é razoável que eu tenha 27 carteiras de advogado. Vai ter que ter uma OAB global. Tem que vai ter ter nacional. Uma OAB nacional. Veja, vocês têm que resolver isso. Não, mas não sei o quê. Aí ele falou assim, não, mas isso só representa... Ele é maravilhoso, esqueci o nome dele, presidente da Ordem da OAB de Goiás. Mas nós só temos 5%. Falei, 5% de 1.300.000, quanto é que dá? São milhares e milhares de advogados com o mesmo problema. Não é possível ter que... Eu vou botar na cartolina, 27 OABs, olha aqui, ó. Mas você que está tentando impetrar aí quem sabe uma OAB nacional. Mas é lógico, não tem sentido. OAB digital. Na verdade, a nossa carteira ela é nacional, né? Mas a gente tem uma limitação para atuar, acho que em 5 casos por ano, em cada estado. Então, se eu ultrapassar, eu tenho que ter uma expressão suplementar. Agora, o relacionamento que você tem com o cliente, ele não é mais restrito ao seu estado. Sim. Ele é algo global. E agora? Como é que a OAB vai reagir? E quando o cliente vem de outro país? E nós temos outro problema, que a Aurimar deve enfrentar esse problema, independente se é advocacia. Pronto, na hora de pagar os tributos, ISS, como é que faz o empresa digital? Ele paga de onde? Boa. Qual é a sede dele? Porque nós temos, a Aurimar pode falar, nós temos confusão no mundo jurídico, no mundo contábil, isso, não é, Aurimar? Como é que é a galera? E o cara normalmente escolhe o local que o ISS é menor. Por exemplo, Barueri, 2%, não é isso? 2 a 3, depende. 2 a 3, dependendo da atividade. Tem atividade que chega a ser até menos de 2. Aí eu já tive problema aqui em Recife no passado, não, mas
tem que fazer daqui, tem que fazer daqui. Ou seja, eu tenho alunos do Brasil todo. Sim. Se eu tiver que pagar o ISS conforme a localidade que está o aluno, acabou. Exato, Esse problema começa a ser resolvido lá. Inclusive, quando o cliente nos procura para fazer, porque assim, a contabilidade, para você fazer uma boa contabilidade, você tem que entender de finança, de dinheiro e você tem que entender de tributo. Então, hoje, o profissional de contabilidade, aconselho os colegas que são contadores, você precisa entender de dinheiro, de tributo e de negócio, senão você não vai entregar uma contabilidade eficiente. Eu sempre defendi isso. Então, respondendo a tua pergunta, quando a gente vai fazer um planejamento para um cliente, o que é o planejamento tributário? É entender que no Brasil, cada estado, cada cidade, cada município, cada atividade econômica é uma tributação diferente. Então, o que é você ter um planejamento tributário adequado? É você entender qual é a melhor cidade, o melhor município que tem a melhor tributação hoje, porque amanhã muda. Sim. Então, você tem que estar atento que, como você vai planejar essa arquitetura? Tem esse problema, chega pra gente, Renato? Chega demais. Principalmente para o empresário digital. Porque o empresário digital, ele não necessariamente tem uma instalação física. Ele Exatamente. é nômade muitas vezes. Hoje, as pessoas entenderam que você pode fazer negócio em qualquer lugar. Então, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um empresário digital que tem um infoproduto, que tem uma mentoria, que tem um evento presencial, que tem um infoproduto, que tem produto físico, que tem um e-commerce. Como eu cuido dessa espécie? Que hoje se fala... Quem eu pago o tributo, né? Hoje o que se fala? Hoje se fala em ecossistema. O que a gente defende hoje? O empresário digital, principalmente, ele funciona em ecossistema. Ele tem múltiplas fontes de receita. Por isso as pessoas me perguntam, mas Alimar, cuidar das finanças e da contabilidade do empresário digital não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não. Porque os canais do dinheiro vêm de lugar diferente. Hoje ele usa múltiplas plataformas, meios de pagamentos diferentes. O cliente está em locais diferentes do Brasil e do mundo. Hoje o dinheiro entra de lugares diferentes. Então, vê, a tributação variando no Brasil de cada município, gente, não é simples. Então, você que é empresário digital hoje, que está crescendo, que quer crescer, como o Renato falou bem, cara, qual a estrutura que você está montando? Como é que está o teu financeiro? Como é que está o teu contábil? Como é que está o teu jurídico, cara? Se você quer crescer de fato. Então, assim, tem que planejar, Renato. Não adianta querer fazer sozinho. Eu acho que falta... Não adianta você ir no YouTube ver um vídeo e achar que aquele vídeo é para que você faça sozinho. Eu acho que é para que você tenha entendimento, sim, para que você busque um profissional com aquele entendimento que você adquiriu. Eu acho que quando você faz um vídeo no YouTube, quando a gente faz um conteúdo, não é para dizer assim, pessoal, pega esse conteúdo e a partir de hoje você é um advogado. Né? Pessoal, assiste esse vídeo aqui sobre contratos, né, Arthur? A partir de hoje você é um advogado empresário. Gente, não é isso. É para você ter consciência e falar assim, epa, eu vou fazer uma besteira com esse contrato, eu vou chamar um advogado do escritório do Arthur. Eu acho que é esse nível de consciência. Mas, às vezes, na internet, né, os gurus fazem de uma forma que, não, assiste esse vídeo, se automedique que você agora é um médico. Não é isso. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né, Renato? Por exemplo, na área trabalhista mesmo, o cara começa, um empreendedor começa a fazer sucesso, ele tem lá um videomaker colado nele. Né? Aí tem um cara editor de vídeo colado nele. Tem um cara desse... Aí, poxa, você hoje está em moda a pejotização, né? O entendimento, né? A legislação modificou a reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal tem colaborado com decisões nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter cuidado. Porque às vezes existe também esse trabalho declarando falsas pejotizações, o que gera reconhecimento de vínculo de emprego e gera condenações. Então, às vezes, são pequenas coisas que você não observa e contrata e você precisa saber. Ele está trabalhando para você todo dia, ou 8 horas, ele trabalha para outra pessoa, ele é exclusivo seu, porque são requisitos da relação de emprego que se tiverem presente, depois ele... Enquanto está contigo, é uma beleza. Depois que ele sai, ele vai buscar muitas vezes... Essa é a parte preventiva que a gente defendeu inicialmente. Né? E não só isso, por exemplo, contratos. O cara começa a fazer contrato de publicidade. Então, ele precisa ser bem orientado, porque senão ele dá exclusividade, ou senão ele vai acabar não recebendo tanto. Por exemplo, como é que é esse dinheiro? Já é tributado, não é tributado? Como é que é essa relação? Então, isso tudo, né, Arthur? Ele precisa ser bem definido para você planejar, para você evitar problemas no futuro. E ver que ponto legal que o Renato abriu aqui sobre pejotização. Então, se você é um empreendedor, um empresário digital... E está na dúvida, vou contratar como? Vou contratar PJ, vou contratar CLT, o que eu faço? O que eu visualizei sobre isso, Renato? Quando a gente fala de PJizar uma pessoa, existem algumas coisas atrás ainda antes de tomar essa decisão. Primeiro dentro do mundo digital, que é tudo muito rápido e muito veloz, não tem mão de obra qualificada. Por quê? Porque são profissões novas. Sim. Então, primeiro ponto, temos falta de mão de obra qualificada porque a profissão é nova.
Antigamente não se tinha social media, videomaker, copywriter, gestor de tráfego, gestor de produção. Não tinha essas profissões tão afloradas e também algumas não tinham. Então a gente tem agora profissões que tem pouca gente no mercado. Como eu vou contratar essa pessoa fisicamente perto de mim? Não tem. Eu tenho que contratar essa pessoa às vezes pelo Brasil e pelo mundo. Então, primeira barreira, as pessoas não estão perto mais. Isso. Segundo ponto, a profissão é nova. Então, como eu vou definir esse contrato com o Renato, né? Com o Jefferson, se essa profissão é nova? Como é que eu vou definir o que pode acontecer do que não posso sem ter um advogado para me ajudar? Segundo ponto. Terceiro, quanto eu vou pagar, Renato, para essa pessoa? Se eu não tenho parâmetro. Eu sei quanto eu vou pagar um pedreiro, quanto eu vou pagar um pintor, quanto eu vou pagar, né, uma secretária, um gerente, um advogado. E quanto eu vou pagar para um copywriter? Quanto eu vou pagar para um gestor de tráfego? Não tem parâmetro também. Então, como eu vou negociar um valor com ele? Outro problema. Então, até chegar no contrato, tem várias coisas que você, empresário, precisa saber. Aí vem outro ponto. Tá, agora eu vou fazer o contrato aqui, eu estou sendo assessorado por um advogado. Tudo bem. Cara, quanto é que você vai pagar? Vai ter comissionamento? Não vai? Ele vai ser exclusivo? Não vai? Outra coisa, se eu vou tratar ele como PJ, a gente fala muito isso, Renato, dentro da contabilidade, se ele é um PJ, ele é um empresário. Você tem que tratar como se ele fosse um empresário de fato. Se ele é um empresário e ele é menor do que eu, que sou maior como contratante, cara, como é que está o teu contrato social? Como é que está o teu CNPJ? Como é que estão as outras atividades econômicas? Eu pego o caso de designer, que o CNPJ dele é venda de roupa. Por quê? Porque não deu tempo, Renato. O cara vendia roupa mesmo. Hoje ele é um designer excelente, mas Mudou. o contrato social dele não fala isso. O cartão CNPJ dele não fala isso. Ele está um ano recebendo como designer e a empresa dele é uma empresa de roupa. Então, vê, o empresário, os empresários maiores, eu falo isso aqui até com uma orientação, você que está contratando um PJ, analise ele como empresário também. Cara, como é que está teu contrato social? Será que você está pagando aquela contribuição do MEI? Que o governo precisa receber essa contribuição para validar que você é um microempreendedor individual. Aí muitas vezes eu pego gente que está 2, 3, 4 anos sem pagar. Gente, dá para parcelar. Orienta para o menor. Né? Aquele em trânsito. O cara do carro cuida da moto, a moto cuida da bicicleta, a bicicleta cuida do pedestre. O maior cuida do menor. Eu levo para essa teoria, Renato. Então, você contribuindo com o que você falou, muito bem colocado. A gente fala, vamos PJizar, ver como abre esse tema. Não, e vou dizer mais. Vocês do jurídico, ver como abre. E vou dizer mais. Agora, como empreendedor, nem como jurídico. Nós sofremos também com esses profissionais. Porque, por exemplo, tu pega um cara que é gestor de tráfego. Aí, esse cara começa a fazer sucesso. Ele começa a pegar um Renato Saraiva, começa a pegar o Olimar. Aí ele começa a pensar que ele vai escalar. Porque são profissões que, na minha visão, não tem escala. Né? Porque o tempo é igual para todo mundo. Cara. Sim. Então, se a profissão depende do teu trabalho... Escala. não vai. Aí ele acabou que está com 10, 15, 20, 30, 40, 50 clientes. E ele não consegue mais te atender. Aí a gente fica chateado. Meu Deus, ele não consegue fazer uma reunião, não consegue. Então, é uma outra dificuldade. Então, esses profissionais também, né, e a gente já tem pouco, e esses profissionais também que querem crescer, e é justo, mas eles vão precisar, papo que a gente está batendo até antes, né? O que é melhor? Ter muitas quantidades ou ter menos, mas ganhando mais, mas com qualidade, entrega? Que a gente começa a ter problema nas entregas. E essa é uma dificuldade que hoje os empreendedores do Brasil têm e acabam tentando criar equipes próprias. Às vezes, né, Jefferson, a gente tem que formar novas equipes. E aí vem a nossa dor, porque a gente forma, o cara se forma e ele vai embora. Mas o que eu vejo disso, Renato? Até defendendo a bandeira do empreendedorismo, eu acho que primeiro, você que não é empreendedor, ou que você que trabalha com o PJ e não se considera empreendedor que você tem que entender que existe uma coisa chamada intraempreender. Eu acho que pouca gente explora isso. Intraempreender é eu trabalhando para o Renato, prestando serviço para o Renato, eu vou usar toda a estrutura dele, toda a experiência de trabalhar com ele para me preparar como empreendedor, empresário. Eu acho que hoje o jovem, ele não quer ser o intra primeiro, ele não quer aprender, ele não quer estar aqui com o Renato se submetendo, mas ele não está enxergando o valor. Eu meter a mão no equipamento do Jefferson, que custa milhares de reais, que eu não tenho condições de comprar, mas eu vou pilotar aquele equipamento e vou melhorar a minha mão de obra. Então, para você que é um microempreendedor, entenda que talvez passar meses, anos como intraempreendedor é inteligente. Você está ficando forte, você está aprendendo com o Renato, você está aprendendo com o Arthur, você está convivendo com um cara que é empresário há mais de 10 anos. Então, eu vejo hoje o jovem, Renato, ele não vê valor nisso. E você tem que ver.
você talvez você tocou no assunto que ele está aqui. O Jairo Teixeira está aqui, Boa. que está aqui na técnica, junto com o Elias. Jairo começou com a gente em 2009. Quando eu montei o SES, chegou em setembro. Não, quando eu montei o SES, como é que eu conheci Jefferson? Foi exatamente, eu montei o SES, a gente começou a ter a transmissão via satélite. E aí, estava fazendo uma pequena reforma no banheiro na Rua do Cupim. E falei assim, olha, virei para 2 eletricistas e um pedreiro. Vocês querem, tá aí, não vai dizer que eu estou mentindo. Vocês querem mudar de vida? Queremos. Então, foram os 3 primeiros profissionais. Um deles foi Jairo Teixeira, que hoje fez rádio e TV, tá aí, evoluiu. Presta isso para mim, mas presta isso para todo mundo hoje. E eu tenho orgulho dele, ele sabe disso. O outro foi Davi, que está comigo até hoje, o outro não deu certo. E aí foi até interessante, porque aí eu conheci Jefferson. Eu liguei para um amigo, né, que era Inácio, estou precisando de um cara para treinar meus meninos aqui. Aí, tem um paulista que está aqui em Recife, não sei o quê. Aí eu liguei para ele, me cobrou uma fortuna. Nossa, Assustou. Mas eu falei, não tinha alternativa. 2009 isso, Olimar. 2009, eu não tinha alternativa. Tá ele bom, já era né? caro desde lá, né? Desde cara, eu paguei o seguinte, velho, não falei que eram 2 eletricistas e um pedreiro. Aí o resto da história ele pode contar, viu? Mas o bacana, no caso aí que você falou, do intraempreendedor, desse cara que está tendo oportunidade, é também do cara que se lança e tem essa coragem. Então, acho que aqui fica essa dica, porque não só para o cara que quer ocupar um cargo de produção de conteúdo, não, mas o cara que quer mais tarde também ser um professor, um infoprodutor, o cara que quer entregar, tem produtos ali que ele importa e revende, então tem muitas coisas interessantes para fazer. Sobre essa primeira história e sobre o Jairo que está aqui com a gente, o orgulho dele, né? O Jairo é uma segunda levada dessa turma aí, porque a primeira turma veio lá da casa do Renato, e o Renato trouxe esse pessoal e começou a pegar um pessoal leigo e ensinar para eles a profissão de produção audiovisual, que era mais próximo da TV, porque na internet não existia. Então, esse é um ponto interessante. E o outro ponto a respeito aí do Jairo é que o Jairo fez uma coisa que eu acho que fica como dica. Nós estamos dando dicas para diversas dicas para empreendedores. Nós estamos falando de diversas coisas. Esse ponto que o Olimar falou é muito importante, que é o ponto de se lançar. Mas eu lembro de uma frase do Jairo, e talvez ele nem lembre, que ele falou assim, o Jairo não fazia parte dessa primeira equipe. E aqui, mais uma vez, já estou te usando como exemplo de sucesso. O Jairo não fazia parte dessa primeira equipe de empreendedores audiovisuais. Era um outro pessoal. Daí o Jairo chegou e falou para mim, bicho, eu acho legal isso que vocês fazem. Se você me der uma chance, eu venho para cá à noite e faço um trampo aí com vocês. Olha o que o cara falou. Visionário. Tá entendendo? Então, ele já passava o dia na obra. Por isso que o caso do Jairo é um caso que precisa de olhar, e aí tem diversos Jairos nos ouvindo agora, porque o Jairo, ele falou isso pra mim. Ele chegou pra mim e falou assim, Jeff, me dá uma chance, cara. Eu fico aqui à noite com vocês trampando, de dia eu faço meu trabalho, à noite eu venho pra cá. Então, isso é importante o empreendedor ter esse espírito também, que ele vai precisar estar num ecossistema de sucesso, ele vai precisar estar com o fez pessoal. curso de rádio TV, é professor, né? Depois, hoje em dia, ele dá aula, ele faz tudo, ele seguiu o caminho do sucesso. Eu vejo hoje que algumas coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né, Renato? Uma é que a gente não adianta querer criar expectativa no outro. Eu acho que quando a gente contribui com a vida do outro, ajuda um jovem empreendedor, a gente não pode esperar que ele vai retribuir. Eu acho que isso que muitas vezes frustra, a gente não pode ter esse pensamento. Só que eu diria, Henry Ford, né? Pior do que você treinar um parceiro e ele ir, é você não treinar e ele ficar. Exatamente. Então, exato. Faz Mas parte, o que eu vejo a nossa visão? Nós, como líderes de nossos negócios, a gente tem que vender a visão. A gente tem que dar a visão. Então, quando chega um jovem na empresa, eu tenho que mostrar para ele que é bom empreender dentro do meu negócio. Que é bom caminhar comigo, que é bom caminhar com as pessoas que eu caminho, o máximo de tempo possível. Óbvio que vai chegar um tempo que ele vai seguir. E eu tenho que estar pronto para aceitar ele seguir. Agora eu tenho que entender que a minha empresa tem que ser uma empresa que vai formar intraempreendedores o tempo inteiro. Que vai formar mão de obra o tempo inteiro. Eu acho que volta de novo para o Renato. Hoje toda empresa, pelo menos a visão que eu tenho de estar muito em São Paulo, fora, toda empresa hoje tem que ser uma empresa de educação. Isso já ficou óbvio. A gente tem que formar nossa mão de obra, gente, do nosso país. Nós empreendedores temos que formar nossa mão de obra. Não adianta achar que vai pegar a mão de obra pronta. Não. E eu vou além agora, não é formar só a nossa mão de obra, é formar os nossos empreendedores dentro das nossas empresas. Eu acho que quando a gente começar a formar empreendedor dentro do nosso negócio, a gente vai crescer mais rápido e a gente vai crescer muito mais estruturado, Renato. olha, Eu concordo. Agora, assim, e eu sempre tive esse pensamento de formar as pessoas para o mercado, né, Jeff? Inclusive, em relação aos professores. O que eu fico triste, às vezes, é com a ingratidão.
é você, poxa, quando você não era nada, não tinha nada, você dá as mãos, você ajuda aquela pessoa cresce, e tá certo, ela tem que crescer, ela tem que buscar coisa nova. Mas existe a maneira de você encerrar o ciclo. Sim. Meu pai sempre me ensinou, saia pela mesma porta que você entrou. Porque se você sair pela mesma porta que você entrou, você vai poder entrar de novo. Entendeu? Então, sabedoria pouco tempo. Isso é importante. Você cresceu, irmão, tranquilo, apareceu essa oportunidade, mas vamos terminar esse ciclo, entendeu? Mas muitos não fazem isso. Muitos, entendeu? Esquecem e são ingratos. E aí, existe, para quem é cristão, ingratidão não gera bênção nunca. Entendeu? Ingratidão jamais vai gerar bênção. Então, se você é ingrato... Agora, se você é grato, se você honrou aquela pessoa, se você plantou boas sementes, pode ter certeza que essas sementes vão dar frutos no futuro. O que você planta, você vai colher. Se você plantou ingratidão, lá na frente, alguém vai ser ingrato com você. E hoje, nesse mercado digital, está todo mundo mais exposto também, né, Renato? Exatamente. Se você faz algo que não é correto, muito rapidamente todo mundo sabe. Se você entrega um serviço que não é bom, rapidamente todo mundo sabe. Então, na mesma velocidade que você entra no mercado, você sai. Na mesma velocidade que você se reinventa, que é muito bom, você se destrói a sua carreira. Né? Mesmo do jeito que você constrói fama, você constrói também um desastre na tua vida. Então, atenção, ligando esse ponto que o Renato falou, atenção, o que você está construindo hoje? Exatamente. É algo correto? É algo sério? É algo realmente que está ajudando o cliente, está ajudando as pessoas, ou você só está nesse jogo atrás do dinheiro? Eu falo muito isso, Renato. Se você está no jogo do negócio, no jogo do empreendedorismo, só caçando dinheiro, cara, a tua jornada vai ser difícil. Exatamente. Você vai ganhar muito. Porque eu fui atrás do dinheiro no início da minha jornada. Os 10 primeiros anos empreendendo, cara, eu fui atrás do dinheiro vendo a família humilde, queria ter sucesso financeiro, queria conquistar os meus sonhos, então eu fui atrás do dinheiro. E eu vi que quando você vai atrás do dinheiro, a vida te bate muito. Quando você começa a mudar a visão, fala, cara, como eu, com as minhas habilidades, com a minha inteligência, consigo construir um negócio que eu vou servir outras empresas, vou servir outras pessoas. Cara, o dinheiro veio muito mais fácil, Jefferson. Como se fosse um passe de mágica, que não é. Olha, eu já atrapalhei, perdão. Não, você não me atrapalhou não, porque é o seguinte, o Aurimar falou aqui uma questão de princípio, a questão de projeto. O principal projeto aqui desse podcast, o principal desejo nosso ou pretensão, né, que existe a pretensão também, nós temos essa pretensão, é de levar conteúdo para você de qualidade. E sempre ali com agilidade, né? Aquele climão de rádio, né? Você ouvia muita rádio, não viu, Renato? Muita. E você é radialista, Eu sou sabe? radialista. Eu adoro esse momento. Tô encantado. O tempo passou rápido. Foi uma pós-graduação, basicamente. Né? Aqui a gente viu o começo da estruturação da empresa, passou pelo marketing, passou por tudo. Mas, então, o desejo aqui é de agradecer a todos vocês por esse papo. Dizer que papos como esses vão ter muitos ainda, com membros isolados aqui dessa mesa, com os membros todos juntos dessa mesa, porque se fôssemos falar só de nem conhecia esse termo, intraempreendedor. Se fôssemos falar só de intraempreendedor, não é mais um programa, não, Renato? Exatamente, só isso é um programa. Beleza. Eu fico feliz, né? Porque, além de jurista, eu sou empreendedor, Arthur é empreendedor, você, Jeff, é empreendedor, Aurimar é empreendedor. E é uma conversa boa. Eu amo o empreendedorismo. Eu acho que o Brasil precisa reconhecer e valorizar mais quem empreende. E é desafiador empreender no Brasil. É muito desafiador. Sim. Todos remam contra, né? Mas resistam. Continuem empreendendo, porque o Brasil tem jeito. E o jeito é com vocês, empreendedores. Isso aí, pessoal. Tocando nossa musiquinha aqui de fim, tá na hora de ir embora. Contamos no bate-papo aqui, como sempre. Eu, Jeff da Cruz, junto com o Renato Saraiva, a turma da técnica aqui que detonou. Aurimar Borges, Aurimar José, o Aurimar. Muito obrigado, Aurimar. Pessoal, primeiro agradecer o convite do Conteúdo Legal. Falar para você que está aqui assistindo a gente que o digital sim é para você. Você que é um empreendedor, que está passando inclusive dificuldade na jornada empreendedora tradicional. Eu tenho praticamente certeza que o digital pode ser uma solução, inclusive para salvar o teu negócio. Então, assim, o que eu deixo de mensagem aqui, Jefferson, para encerrar aqui minha fala é: tudo que você for começar, você tem que começar pequeno, mas com um sonho grande. Então, se pudesse deixar 2 mensagens aqui, comece pequeno, mas com um sonho grande, com um sonho gigantesco, porque senão você vai parar no meio do caminho. E sim, o digital é para você. Muito obrigado, Aurimar. E para a gente não levar processo aqui, tivemos a participação do Arthur Holanda. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Renato. Espero voltar
agora que eu estou aí participando mais aí desse mundo digital. E sem gravata, né? A única observação que já sem gravata, né? Na próxima sem gravata. Mas, assim, só para fechar, eu acho que é isso que a Aurima disse. E, assim, sempre que a gente for criar projetos, vamos pensar em crescer estruturado. Não adianta a gente fazer de qualquer jeito e lá na frente a gente sofrer aí com despesas indesejáveis que a gente poderia ter previsto e ter resolvido antes que elas tivessem acontecido. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Perfeito. Pessoal, então você de casa, você nos acessa aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelas plataformas de áudio. Estamos sempre com vocês. Em breve voltamos com mais temas. Então, para quem fica, um grande abraço. Até mais e tchau. Valeu, galera.